Ela achou que estava deixando um marido falido para trás, mas acabou assinando sua própria sentença de pobreza. Quando o Sr. Quan anunciou que não tinha mais nada, a máscara de Suk caiu em segundos, revelando uma traição cruel. Mas o que ela não sabia era que aquele era apenas um teste de milhões de dólares. O bilionário queria saber quem ficaria ao seu lado no escuro, e a resposta veio da pessoa mais improvável, a mulher que limpava seu chão. A fé inabalável de Aion, que entregou tudo o que tinha confiando que Deus proveria o seu sustento, não apenas salvou o império de Quan, mas despertou nele uma paixão avassaladora que Seou jamais imaginou ver. Prepare-se para a vingança mais satisfatória de todas, onde uma faxineira assume o trono e uma vilã termina no lixo, enquanto um amor improvável floresce das cinzas de uma traição. Eram 5 horas da manhã quando a primeira luz do sol tocou as janelas de vidro duplo da mansão Quan. Enquanto a elite de Seou ainda dormia em seus lençóis de cetim, a Yeon já estava de joelhos no chão frio da cozinha. Ela não estava limpando, não ainda. Suas mãos estavam entrelaçadas e seus olhos fechados em uma prece silenciosa. Pai, eu te agradeço por mais este dia. Proteja o meu pequeno Haru e dê sabedoria ao Sr. Quan. Que nesta casa nunca falte a paz e que o meu trabalho seja feito com honra, pois é de ti que vem a minha provisão. Para Aion, cada móvel que ela polia e cada chão que ela esfregava era um ato de gratidão. Ela não murmurava. Ela acreditava que Deus a havia colocado ali por um propósito, e sua fé era o que mantinha seu sorriso intacto, mesmo quando a patroa, Suk, a tratava como se fosse invisível. No andar de cima, o Sr. Quan observava a cena pelas câmeras de segurança do seu escritório privado. Ele estava sem dormir. O relatório sobre a mesa confirmava que sua esposa, Suk, estava desviando fundos para a conta de Jin, seu braço direito na empresa. Mas Quan não queria apenas provas legais. Ele queria o coração. Ele queria saber se sobrou alguma humanidade na mulher com quem dividiu a vida por 5 anos. Ele olhou para Aion na tela, uma mulher que ganhava o salário mínimo e ainda assim orava pela felicidade dele. O contraste era doloroso. Hoje, murmurou Quan para o vazio, as máscaras vão cair. O plano foi executado com precisão cirúrgica. Ao meio-dia, o Sr. Quan convocou uma reunião de emergência na sala de estar. Ele estava despenteado, com a gravata frouxa e cercado de papéis que simulavam o colapso total de suas ações. Suk entrou na sala acompanhada de Jin, que agora agia com uma audácia estranha, entrando na mansão como se fosse o dono. Quan, o que é isso tudo? Eu tenho um jantar de gala hoje e o meu cartão foi recusado na joalheria, gritou Suk, jogando sua bolsa de grife sobre a mesa, quase derrubando o chá de Quan. Quan levantou o rosto e seus olhos estavam vermelhos de uma exaustão que parecia real. Suk, Jin, é o fim. A auditoria encontrou o rombo que eu estava tentando esconder. O governo confiscou tudo. Estamos falidos. Em 24 horas, oficiais de justiça virão buscar as chaves desta casa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso seco de Jin. Eu te avisei, Quan. Você ficou velho para este mercado. A sua obsessão por ética te quebrou. Suk não correu para abraçar o marido. Ela deu 3 passos para trás, como se a pobreza de Quan fosse uma doença contagiosa. Falido, você está me dizendo que eu gastei os melhores anos da minha vida com um homem que não tem nem onde cair morto? Quan, eu não sou mulher de viver em apartamento de subúrbio. Eu nasci para o brilho, não para a poeira. Mas Suk, Quan suplicou fingindo uma voz trêmula, nós temos um ao outro. Podemos recomeçar. Eu ainda tenho um pouco de dignidade. Suk soltou uma gargalhada histérica, olhando para Jin. Dignidade não paga o meu botox, Quan. Jin, você já preparou as malas? Jin assentiu, colocando a mão na cintura de Suk na frente de Quan. Tudo pronto, querida. O meu apartamento na cobertura já está à sua espera. Deixe esse perdedor com as lembranças do império que ele destruiu. A Yeon, que estava no canto da sala segurando o espanador, ouvia tudo em estado de choque.
Ela não conseguia acreditar na crueldade que presenciava. Suk se virou para ela, descarregando seu ódio. E você, faxineira, o que está olhando? Já pode ir pegando suas trouxas e sumindo daqui. Não tenho dinheiro para pagar a sua quinzena e o seu patrão agora vai ter que aprender a limpar a própria sujeira. Suk começou a subir as escadas, jogando vasos de porcelana caríssimos no chão, apenas pelo prazer de ver o barulho do que ela não poderia mais levar. Yeon, suba aqui agora. Pegue as malas de couro de crocodilo e coloque as minhas sedas. Se eu ver um amassado, eu acabo com você antes de sair desta casa. Yeon subiu, mas não por medo, e sim por obediência à sua própria integridade. Enquanto ela dobrava os vestidos de milhares de dólares, Suk andava de um lado para o outro falando ao telefone com advogados, planejando como tirar o pouco que sobrava de Kwon. Lá embaixo, Kwon permanecia sentado no chão, encostado no sofá. O pequeno Haru, que estava escondido atrás de uma cortina, saiu devagar. Ele viu o homem que sempre foi seu herói, o tio Kwon, que sempre lhe trazia um chocolate, parecendo tão pequeno. Haru olhou para o seu cofrinho azul de plástico, onde ele guardava cada moeda que ganhava para comprar um tênis novo. Ele não hesitou. Quando Suk desceu as escadas carregando suas malas, ela viu Haru no caminho. Saia da frente, lixo de orfanato! Ela gritou, chutando com o pé o cofrinho de plástico que o menino segurava. O objeto voou pela sala, batendo na parede e derramando algumas moedas no mármore. Haru não chorou. Ele apenas olhou para o objeto jogado e depois para Suk com uma piedade que uma criança não deveria ter. Suk saiu pela porta da frente com Jin, batendo-a com tanta força que os vidros vibraram. O silêncio que ficou era pesado, oco. Kwon sentiu uma mãozinha em seu ombro. Era Haru. O menino ajoelhou-se ao lado dele e entregou o cofrinho, agora amassado na lateral. Tio Kwon, não fica triste. A minha mãe diz que Deus não deixa ninguém sozinho. Eu tenho 12.000 wons aqui. É para você comprar um pão e um café. Eu e a minha mãe podemos te ajudar a limpar a casa até você ficar rico de novo. Kwon sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Ele, que tinha bilhões em contas numeradas na Suíça, sentiu-se a pessoa mais pobre do mundo diante daquela riqueza espiritual. Yeon desceu as escadas logo em seguida. Ela não trazia malas, apenas um envelope de papel pardo. Ela se aproximou e sentou-se no chão ao lado de Kwon, ignorando as normas de etiqueta. Senhor Kwon, ela começou, a voz firme e doce. Eu sei o que é não ter nada. Eu vim do interior fugindo da miséria e da dor, mas eu nunca perdi a minha fé. Este envelope tem tudo o que eu guardei em 5 anos. Eu ia usar para a entrada de uma casinha para o Haru. Mas o Senhor sempre foi um homem justo conosco. Eu não posso deixar o Senhor cair sem estender a mão. Pegue. Deus proverá para nós de alguma outra forma. Eu confio nele. Kwon olhou para o envelope e depois para os olhos de Yeon. Ele viu algo ali que nunca tinha visto em Suk. Verdade. Uma luz que não vinha de diamantes, mas de uma alma que estava em paz com o pouco que tinha. Yeon, você daria o futuro do seu filho por um homem que acaba de perder tudo? Por quê? Ela sorriu, e naquele momento, o coração de Kwon deu um solavanco que ele não soube explicar. Porque a minha Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. O senhor é uma boa pessoa, Sr. Kwon, e pessoas boas não devem ficar sozinhas no escuro. Nós somos a sua família agora, se o senhor nos aceitar. Kwon fechou os olhos, respirando fundo. O teste havia terminado, mas o resultado mudaria sua vida para sempre. Ele se levantou, limpando a poeira da calça, e estendeu a mão para ajudar Yeon a se levantar. O toque de suas mãos enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Kwon. Ele não a soltou imediatamente. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Yeon, Haru, vocês acabaram de me dar algo que vale mais do que toda esta mansão, disse Kwon, sua voz agora recuperando a autoridade natural. Ele caminhou até a parede e apertou um botão oculto atrás de um quadro.
Em segundos, as luzes da casa que ele havia mandado desligar para simular o corte de energia acenderam-se com um brilho ofuscante. Lá fora, o som de sirenes e carros pretos se aproximando preencheu o ar. A Yeon abraçou Haru assustada. O que está acontecendo, Sr. Kwan? São os oficiais? Kwan sorriu, um sorriso que não era de derrota, mas de triunfo. Não, Yeon. São os meus seguranças, e aqueles ali na frente são os advogados que vão garantir que a Suk e o Jin nunca mais consigam um emprego nesta cidade. Eu não fali. Tudo o que vocês viram foi uma farsa para encontrar a única coisa que o dinheiro não compra, a lealdade. Jaeon soltou o ar que estava prendendo. Suas pernas fraquejaram e Kwan a segurou pela cintura, trazendo-a para perto de si. O rosto de Jaeon estava a centímetros do dele. Então, o senhor ainda é rico? Perguntou ela atordoada. Kwan olhou profundamente em seus olhos. Eu sou muito mais rico do que eu era hoje de manhã, Yeon, porque hoje eu descobri que tenho ao meu lado a mulher que Deus enviou para me salvar do meu próprio cinismo. E eu prometo, diante do Deus em quem você confia, que de hoje em diante a sua fé nunca mais será testada pela escassez. Kwan pegou Haru no colo e, segurando a mão de Yeon, caminhou em direção à entrada principal. Os seguranças abriram as portas duplas e se curvaram. Kwan olhou para o horizonte de Seul e depois para a mulher ao seu lado. A vingança contra Suk estava apenas começando, mas o romance que mudaria sua vida já havia nascido ali, no chão daquela sala, entre moedas de lanche e um envelope de sacrifício. O silêncio na mansão após a saída dos seguranças era diferente. Não era mais o silêncio do abandono, mas o de um novo começo que Yeon ainda não conseguia compreender. Ela olhava para as próprias mãos, as mesmas mãos que horas antes esfregavam o chão e que agora eram seguradas pelo homem mais poderoso de Seul, o Senhor. Kwan não havia soltado sua mão desde que revelara a verdade. Ele a conduziu até a mesa de jantar, onde um banquete começava a ser servido por funcionários que agora pareciam aterrorizados. Senhor Kwan, Yeon começou, a voz ainda trêmula. Eu não entendo. Por que ir tão longe? O senhor poderia ter apenas se divorciado. Por que encenar essa dor? Kwan parou e olhou para ela. A frieza que ele usava como armadura para o mundo parecia derreter quando ele a encarava. Porque no meu mundo, Yeon, as pessoas são especialistas em fingir amor. Eu precisava de um cenário onde o dinheiro não existisse para ver quem sobraria quando as luzes apagassem. Eu esperava encontrar apenas traição. Eu não esperava encontrar você. Haru, sentado à mesa e olhando para as frutas esculpidas com curiosidade, interrompeu. Tio Kwan, a gente não vai mais embora para a casinha velha? Kwan sorriu, e foi um sorriso genuíno, algo raro de se ver. Não, Haru, nunca mais. E de agora em diante, não me chame de tio. Se sua mãe permitir, eu gostaria que você me chamasse de outra coisa. Yeon sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, o telefone de Kwan tocou. Era o sinal que ele esperava. O palco para o segundo ato da vingança estava montado na sede da empresa. Enquanto isso, no centro de Seul, o edifício da logística Kwan brilhava sob o sol do meio-dia. No 30º andar, Jin e Suk caminhavam pelos corredores da presidência com a arrogância de quem acabara de conquistar um reino. Jin já havia convocado uma reunião extraordinária com o conselho de diretores. Ele estava sentado na cadeira que pertencia a Kwan, com os pés sobre a mesa de carvalho. Suk estava ao lado dele, retocando o batom vermelho. Você acha que ele vai tentar vir aqui? Suk perguntou, guardando o espelho de ouro na bolsa. Jin soltou uma risada presunçosa. Ele não tem nem dinheiro para o táxi, Suk. Os advogados que eu subornei garantiram que as liminares de bloqueio pareçam legítimas por pelo menos 48 horas. Tempo suficiente para eu ser nomeado CEO interino e desviarmos o restante do fundo de reserva para as nossas contas nas Ilhas Cayman. O Kwan é passado.
A porta da sala de reuniões se abriu e os 10 diretores entraram, com semblantes preocupados. Jin levantou-se, fingindo uma gravidade solene. Senhores, como todos sabem, o senhor Quan sofreu um colapso financeiro irremediável. Para salvar os empregos de vocês e a integridade da marca, eu estou assumindo o controle total a partir de agora. Suk, como esposa dele, já assinou a transferência de direitos. Os diretores cochichavam, incertos, quando um estrondo ecoou no corredor. As portas duplas da sala de reuniões, feitas de madeira maciça e aço, foram abertas com tanta força que bateram nas paredes. O Sr. Quan entrou primeiro. Ele não parecia mais o homem derrotado da manhã. Ele vestia um terno de 3 peças cinza chumbo e seu olhar emanava uma pressão que parecia diminuir o tamanho da sala. Mas o que paralisou a todos foi quem o acompanhava. A Yeon, caminhando ao seu lado com uma postura que ela nem sabia que tinha, e Haru, segurando a mão de Quan. Suk levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Quan? O que você está fazendo aqui? Seguranças! Tirem esse homem daqui! Ele não é mais nada nesta empresa! Jin tentou manter a postura, mas o suor começou a brotar em sua testa. Quan, você está invadindo uma propriedade privada. Eu tenho os documentos. Os documentos que você forjou com os advogados que eu mesmo contratei para te testar, Jin. Quan interrompeu, sua voz saindo baixa e letal como uma lâmina. Ele caminhou até a cabeceira da mesa. Jin recuou, tropeçando nos próprios pés. Quan não gritou. Ele apenas colocou o cofrinho azul de plástico de Haru sobre a mesa de reuniões, bem no centro, entre os papéis de contrato. Este objeto, disse Quan, apontando para o porquinho amassado, tem mais valor e mais capital do que qualquer um de vocês nesta sala. Hoje eu vi o meu braço direito tentar me enterrar vivo e a minha esposa me chutar como se eu fosse lixo. Mas eu também vi uma criança oferecer suas economias de lanche para que eu não passasse fome. E vi uma mulher, que vocês chamariam de simples faxineira, oferecer a economia de uma vida inteira de trabalho pesado para me salvar. Quan olhou para os diretores, que estavam estáticos. Jin, você está demitido. Mas não apenas isso. Os oficiais de justiça estão lá fora com um mandado de prisão por espionagem industrial e tentativa de fraude bancária. Eu rastreei cada transferência que você tentou fazer na última hora. O sistema nunca esteve bloqueado, Jin. Eu apenas deixei você entrar na rede para que pudéssemos capturar o seu endereço de IP em tempo real. Suk começou a gritar, apontando o dedo para a Yeon. É ela, não é? Essa golpista te enfeitiçou. Ela usou esse pirralho para te dar um golpe. Quan, olhe para ela. Ela fede a sabão e desinfetante. Você vai jogar o nosso prestígio no lixo por causa de uma nada? Quan deu um passo em direção a Suk. Ela recuou até bater na parede de vidro que mostrava toda a cidade de Seul. O cheiro de sabão e dignidade dela é 1000 vezes melhor do que o cheiro do seu perfume caro pago com a minha mentira, Suk. Você disse que não nasceu para a poeira? Pois bem, eu já protocolei o divórcio. E por causa da prova irrefutável de adultério e tentativa de desvio de bens, o nosso acordo pré-nupcial foi anulado. Você sai desta sala com o que você trouxe, as roupas do corpo. E eu sugiro que você as venda rápido, porque as suas contas pessoais foram congeladas como parte da investigação criminal contra o Jin. 2 policiais entraram na sala e algemaram Jin, que começou a chorar e implorar por perdão, culpando Suk por tudo. Suk, em choque, tentou avançar contra A Yeon, mas Quan se colocou na frente, protegendo-a como um escudo humano. Nunca mais chegue perto deles, avisou Quan. Suk foi escoltada para fora, sob os flashes dos celulares dos funcionários que filmavam a queda da rainha de Seul. O império estava limpo. Quan virou-se para os diretores. Senhores, a reunião acabou, mas antes quero apresentar a vocês a nova consultora especial de ética e fundações da empresa,
A Yeon terá voz ativa em cada decisão que envolva o bem-estar dos nossos colaboradores de base. Se alguém tiver algum problema em ouvir uma mulher que sabe o valor do trabalho duro, a porta está aberta para que saiam agora. Ninguém se moveu. O respeito por Kwon era absoluto, e o medo de ser o próximo alvo era real. Ao voltarem para a mansão, a adrenalina da vingança começou a dar lugar a um cansaço emocional profundo. Haru adormeceu no banco de trás do carro. Ao chegarem, Kwon pegou o menino no colo e o levou para o quarto que agora era dele. Um quarto cheio de brinquedos e livros que haviam chegado enquanto eles estavam na empresa. A Yeon observava tudo da porta, sentindo que estava vivendo o sonho de outra pessoa. Senhor Kwon, ela chamou baixinho quando ele saiu do quarto de Haru. O senhor não precisava fazer tudo aquilo na empresa. Eu não sei nada de negócios. Eu só confio em Deus. Eu achei que o senhor estava em perigo e apenas fiz o que o meu coração mandou. Kwon aproximou-se dela no corredor mal iluminado. O silêncio da noite trazia uma intimidade nova. Yeon, você diz que confia em Deus, pois eu passei a vida confiando apenas em números e contratos. Hoje, pela primeira vez, eu entendi por que você ora com tanta paz. Você não teme o futuro porque sua riqueza não está no banco. E é essa força que eu quero ao meu lado. Não por gratidão, mas porque eu nunca vi nada tão belo quanto a sua alma. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. A Yeon não recuou. Ela sentiu o calor da palma dele e a sinceridade em seu olhar. Eu tive medo hoje, ela confessou, a voz quase um sussurro. Medo de que o dinheiro transformasse o senhor em alguém como a Suk. Kwon inclinou-se, ficando com o rosto a centímetros do dela. O dinheiro não nos transforma, Yeon. Ele apenas revela quem já somos. E ele me revelou que eu estava cercado de sombras, até que uma luz entrou na minha cozinha às 5 da manhã. Ele não a beijou, não ainda. Ele apenas encostou a testa na dela, fechando os olhos e respirando o perfume simples dela, que misturava flores e o frescor da chuva. Para Yeon, aquele era o início de uma prova maior. Como manter sua fé e sua humildade enquanto o homem mais rico da Coreia tentava lhe dar o mundo? Ela sabia que as batalhas contra a inveja e o passado ainda viriam. Mas ali, no silêncio do corredor, ela sentiu que Deus realmente havia provido o melhor, não através do ouro de Kwon, mas através do coração que ele finalmente estava abrindo. A primeira manhã oficial de Yeon como senhora da casa não começou com café na cama ou mordomos curvando-se. Começou com o mesmo hábito de anos, o despertar antes do sol e a oração fervorosa. Mas ao descer para a cozinha, o ar não era de paz. Mi-cha, a governanta-chefe que servia à família Kwon há uma década, estava parada com os braços cruzados, cercada por outras 3 faxineiras. O silêncio era uma arma. Elas não a viam mais como a colega que dividia o pão no descanso. Viam-na como a usurpadora que usou a bondade do patrão para saltar degraus que elas nunca alcançariam. Olha só, a rainha do esfregão resolveu nos dar a honra de sua presença. Mi-cha disparou, sua voz carregada de um veneno destilado. Diga-nos, Yeon, qual é o segredo? É a oração? Ou foi algum feitiço que você aprendeu no interior para enfeitiçar um homem que acabou de ser traído? Yeon parou na soleira da porta. Ela sentiu o impacto das palavras, mas sua resposta não veio do ego. Mi-cha, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não pedi por nada disso. O Sr. Kwon tomou uma decisão e eu apenas estou sendo grata. As outras riram, um som seco e cruel. Grata? Você é esperta, mas não ache que vai durar. O Sr. Kwon é um homem de negócios. Logo ele vai perceber que você não sabe a diferença entre um vinho de safra e um suco de caixa. E quando esse dia chegar, nós estaremos aqui para limpar a poeira que você deixar para trás. Yeon ignorou as provocações e tentou pegar seu avental de sempre, mas ele não estava lá. Mi-cha o havia jogado no lixo. Você não toca mais em nada aqui, senhora. Ordens do patrão. Agora você deve se comportar como uma boneca de porcelana.
Mas cuidado, porcelana quebra fácil. A sabotagem começou minutos depois. Quando Aion subiu para preparar a mochila de Haru, percebeu que as roupas do menino haviam sido manchadas com tinta propositalmente. No café da manhã, o prato de Kwan foi servido com perfeição, mas o de Aion foi trazido com a comida fria e o suco azedo. Ela não reclamou. Ela comeu em silêncio, oferecendo sua humilhação a Deus, pedindo paciência para não revidar com a mesma moeda. Kwan, porém, não era um homem fácil de enganar. Ele observava a dinâmica da mesa com olhos de águia. Ele notou que Aion mal tocava na comida e que as funcionárias trocavam olhares cúmplices atrás dela. Mi-cha! Kwan chamou, sua voz fazendo a governanta estremecer. Sim, senhor Kwan. Este suco está amargo, e eu notei que a Aion não recebeu os talheres de prata que eu pedi. Algum problema na logística da cozinha? Mi-cha sorriu falsamente. Ah, senhor, deve ter sido um lapso das meninas novas. Estamos todas tão confusas com as mudanças. Kwan levantou-se e caminhou até Mi-cha. Ele não gritou, mas sua proximidade era aterrorizante. Não haverá um segundo lapso. Aion não é uma convidada. Ela é a pessoa que governa este lar a partir de agora. Se uma colher de prata estiver fora do lugar, ou se eu sentir que o respeito nesta casa diminuiu 1 milímetro, todas vocês estarão na rua antes do meio-dia. Fui claro? A governanta engoliu em seco e fez uma reverência profunda, mas seus olhos, ao se desviarem para Aion, brilhavam com uma promessa de vingança ainda maior. Quando ficaram a sós, Aion tocou o braço de Kwan. Kwan, por favor, não faça isso por mim. Eu sei lidar com elas. Elas estão magoadas. É compreensível. Kwan segurou a mão dela e a levou até a janela. Aion, você tem um coração puro demais para este mundo. Você perdoa quem te fere, mas eu sou o muro que te protege. Elas não estão magoadas. Elas estão revelando quem são. Assim como a Suki. Eu não permitirei que ninguém apague a sua luz. Naquela tarde, Kwan decidiu que Aion precisava de mais do que proteção dentro de casa. Ela precisava de um momento de paz. Ele a convidou para um jantar fora, o primeiro encontro real deles. Ele não a levou a um restaurante barulhento de celebridades, mas a um pequeno terraço reservado em um hotel que dava vista para o rio Han. Aion estava deslumbrante em um vestido azul celeste, mas suas mãos tremiam ao segurar o cardápio. Eu sinto que estou roubando o lugar de alguém, ela confessou, enquanto olhavam as luzes da cidade. Tudo isso é tão exagerado para alguém como eu. Kwan serviu o vinho dela com uma delicadeza que contrastava com sua imagem de CEO implacável. Você não está roubando o lugar de ninguém, Aion. Você está ocupando um espaço que estava vazio há anos. Suki preenchia este lugar com joias e gritos, mas o silêncio dela era vazio. Com você, até o silêncio tem significado. A conversa fluiu de uma forma que nenhum deles esperava. Eles não falaram de negócios. Falaram sobre a infância difícil de Kwan, que perdeu os pais cedo e teve que construir seu império sozinho, tornando-se duro e desconfiado no processo. Aion falou sobre sua fé, sobre como encontrou conforto em Deus nos dias em que não tinha o que dar de comer a Haru. Às vezes, eu olhava para o céu e perguntava por que o fardo era tão pesado, disse ela, com lágrimas brilhando nos olhos. Mas então Haru sorria para mim. E eu entendia que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Ele estava apenas me preparando. Kwan a ouvia fascinado. Ele nunca tinha conhecido alguém que visse o sofrimento como uma escola de caráter. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, ele sussurrou, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Eu sempre achei que a força vinha do poder, mas agora vejo que a força de verdade vem da capacidade de permanecer doce mesmo quando a vida é amarga. O clima entre eles mudou. O ar ficou carregado de uma eletricidade suave. O romance não era mais apenas uma ideia.
Era um sentimento físico que os atraía, mas enquanto o amor florescia no terraço, o perigo se movia nos subsolos de Seul. Jung-ho, o primo de Kwon, que havia sido humilhado na empresa, estava em um bar de baixa categoria, reunido com um detetive particular de reputação duvidosa. Ele jogou uma pasta sobre a mesa manchada de bebida. Eu não me importo com o custo. Eu quero tudo sobre essa Ah-yeon, onde ela morava, com quem ela dormia, porque ela fugiu para Seul. Ninguém é tão santa assim. O detetive abriu a pasta e folheou algumas fotos antigas. Ela veio de uma província pequena no norte. Fugiu de lá há 7 anos. Parece que o motivo tem nome e sobrenome. Min-jun, um viciado em jogos que acumulou dívidas com agiotas perigosos. Ela era a esposa dele. Jung-ho soltou uma risada triunfante, um som que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Um ex-marido viciado e possivelmente agiotas atrás dela? Isso é ouro, meu caro. Se o Kwon quer brincar de família feliz com a faxineira, vamos trazer o pai de volta para a festa. Imagine o escândalo quando o público descobrir que a nova musa do Sr. Kwon é a esposa de um criminoso fugitivo. Naquela mesma noite, Min-jun estava em uma casa de apostas clandestina, devendo mais do que sua vida valia. Ele foi arrastado para um beco pelos capangas de um agiota, pronto para ter seus ossos quebrados, quando um carro luxuoso parou na entrada da vila. Jung-ho desceu do veículo, limpando o pó de seus sapatos caros com um lenço de seda. "Soltem-no", ordenou Jung-ho. Os capangas hesitaram, mas o dinheiro que Jung-ho jogou no chão foi o suficiente para fazê-los desaparecer. Min-jun, trêmulo e ensanguentado, olhou para o estranho. "Quem é você? O que quer comigo?" Jung-ho sorriu, a mesma expressão de serpente que Suki usava. "Eu sou o seu bilhete de loteria, Min-jun. Eu sei onde sua esposa está. E sei que ela agora vive em uma mansão, dormindo em lençóis que custam mais do que todas as suas dívidas juntas. Ela te abandonou para viver o luxo, enquanto você apodrece aqui. Você não acha que merece uma parte desse tesouro? Afinal, você ainda é o pai do filho dela, não é?" Min-jun sentiu a ganância brilhar em seus olhos cansados. "Ah-yeon, na riqueza? Aquela idiota religiosa sempre disse que Deus cuidaria dela." Jung-ho o ajudou a levantar, mas com um gesto de nojo. "Deus não, Min-jun. O meu primo cuidou dela. Mas nós vamos lembrá-la de onde ela veio. Amanhã você vai receber roupas novas, um banho e um script. Você vai ser o marido arrependido que foi abandonado pela mulher ambiciosa. E quando terminarmos, você terá dinheiro suficiente para jogar pelo resto da vida, e eu terei o meu primo de volta à realidade." De volta à mansão, Kwon e Ah-yeon chegaram do jantar. O clima era de uma felicidade frágil. Ao se despedirem na porta do quarto dela, Kwon parou por um segundo a mais. "Ah-yeon!" ele chamou, e quando ela se virou, ele depositou um beijo suave e demorado em sua testa. "Obrigado por hoje. Por um momento eu esqueci que o mundo lá fora existe." Ah-yeon sorriu, o coração batendo descompassado. "Boa noite, Kwon. Que Deus guarde o seu sono." Ela entrou no quarto e fechou a porta, encostando as costas na madeira e suspirando. Ela não sabia que, a poucos quilômetros dali, a tempestade de seu passado estava sendo armada. Egeon acreditava que Deus a havia tirado do Egito, mas ela estava prestes a descobrir que o deserto ainda tinha provações que testariam sua fé, seu amor e sua coragem até o limite. O romance que acabara de começar seria a única âncora em um mar de traições que estava por vir. A manhã começou com uma névoa densa cobrindo os jardins da mansão, como se a própria natureza estivesse avisando que a paz era apenas uma ilusão passageira. Eun estava na varanda, observando Haru correr pelo gramado com seu novo uniforme escolar. O menino parecia outra criança. Suas bochechas estavam coradas, e o brilho de medo que ele carregava nos olhos havia sumido. Pela primeira vez em 7 anos, Ah-yeon sentia que podia respirar sem o peso da sobrevivência esmagando seus pulmões. Mas o destino, ou melhor,
A maldade humana tinha outros planos. Quan apareceu atrás dela, entregando-lhe uma xícara de café. Você parece preocupada, Aion. O que houve com aquela fé inabalável? Ele sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu que ela não retribuiu. Eu não sei, Quan. É apenas um pressentimento. Às vezes o silêncio é tão perfeito que me assusta. Eu sinto que estou vivendo um milagre, mas o medo de acordar desse sonho ainda me persegue. Quan segurou a mão dela com firmeza. Eu já te disse, enquanto eu respirar, ninguém acorda você desse sonho. Eu sou o seu escudo. Eles não sabiam que do outro lado do portão de ferro, um carro prata aguardava. Dentro dele, Min-jun, o ex-marido de Ah Yeon, usava um terno barato comprado por Jung-ho. Suas mãos tremiam, não de emoção, mas de abstinência e ganância. Lembre-se do que combinamos, disse o motorista de Jung-ho no banco da frente. Haja como o pai sofredor. Chame a atenção de todos. Faça o bilionário parecer um sequestrador de famílias. Min-jun assentiu, lambendo os lábios secos. Ele só conseguia pensar no dinheiro que Jung-ho prometera se ele conseguisse desestabilizar Quan. O momento da colisão aconteceu quando Quan se preparava para levar Haru à escola. Quando o portão automático se abriu, Min-jun saltou do carro e correu em direção ao veículo de luxo de Quan, gritando a plenos pulmões: "Ah Yeon, minha esposa, onde você está levando o meu filho?" O grito cortou o ar como uma navalha. Ah Yeon, que estava na porta da casa, paralisou. O som daquela voz era o gatilho de todos os seus pesadelos. Ela viu o homem que a agrediu verbalmente, que roubou sua comida para apostar em corridas de cavalos e que a deixou sozinha em uma maternidade fria. Min-jun. O nome saiu como um sopro de agonia. Quan saiu do carro imediatamente, colocando-se à frente de Haru, que começou a tremer ao reconhecer a figura do homem que costumava gritar com sua mãe no meio da noite. "Quem é você? Saia da frente do meu carro agora!" ordenou Quan, sua voz ecoando com uma autoridade furiosa. Min-jun não recuou. Ele sabia que havia câmeras e que o plano dependia do escândalo. "Eu sou o pai deste menino. Eu sou o marido de Ah Yeon. Você pode ter bilhões, senhor. Quan, mas você não pode comprar a família de outro homem. Ah Yeon, você fugiu de mim quando eu estava doente e agora se vendeu para este magnata." Os vizinhos, também membros da elite de Seul, começaram a observar de suas janelas. O barulho era exatamente o que Jung-ho queria. Ah Yeon desceu as escadas correndo, as lágrimas já escorrendo. "Mentira! Você nunca esteve doente, Min-jun. Você nos abandonou. Você tentou vender as únicas coisas que tínhamos para pagar suas dívidas de jogo." Min-jun fez um gesto dramático de dor, caindo de joelhos no asfalto. "Eu mudei, Ah Yeon. Eu procurei por vocês todos os dias. Eu orei para que Deus me devolvesse minha família e agora descubro que você é a amante de um bilionário." Haru, em um surto de pânico, correu para os braços de Quan, escondendo o rosto no terno dele. "Pai Quan, não deixa ele me levar, por favor, não deixa!" O coração de Quan se partiu e se reconstruiu como puro aço naquele instante. Ele pegou Haru no colo e o entregou a um dos seguranças. "Leve-o para dentro, agora." Ele então se virou para Min-jun. O olhar de Quan era tão letal que até o trambiqueiro recuou um passo. "Eu não sei quanto o meu primo te pagou para vir aqui, mas eu garanto que não vai cobrir as suas despesas hospitalares se você não sumir da minha frente em 10 segundos. "Você está me ameaçando na frente de testemunhas?" Min-jun gritou, apontando para o próprio motorista que filmava tudo escondido. "O mundo vai saber que o Sr. Quan destrói famílias para satisfazer seus desejos." Quan não caiu na armadilha. Ele respirou fundo, recuperando a frieza estratégica. "Nós resolveremos isso legalmente. Mas ouça bem, você nunca mais respirará o mesmo ar que esta mulher e esta criança. Seguranças, removam este indivíduo da minha propriedade e chamem a polícia por perturbação e tentativa de extorsão." Min-jun foi arrastado.
mas continuou gritando o nome de Haru, deixando um rastro de trauma no ar. Aion caiu no chão, soluçando. Toda a sua dignidade parecia ter sido arrancada em segundos. Quan correu até ela, segurando-a pelos ombros. Olhe para mim, Aion. Olhe para mim. Ele não vai tocar em vocês. Eu juro pela minha vida. Aion balançou a cabeça desesperada. Quan, você não entende. Legalmente, nós nunca nos divorciamos no papel. Eu não tinha dinheiro para advogados. Eu apenas fugi. Ele ainda é meu marido perante a lei. Ele vai usar o Haru para te destruir. Eu preciso ir embora. Eu sou uma maldição na sua vida. Quan a puxou para um abraço apertado, impedindo que ela se levantasse para fugir. Você não é uma maldição. Você é a minha salvação. E se a lei diz que ele é seu marido, eu vou mudar a lei. Se ele quer uma guerra, ele não faz ideia do exército que eu tenho. A tarde na mansão foi sombria. Haru estava trancado no quarto, recusando-se a comer, chorando baixinho. Aion estava na capela da casa, uma pequena sala que Quan havia adaptado para ela. Ela estava de joelhos, mas as palavras não saíam. Senhor, por que agora? Eu achei que o Senhor tinha me libertado, ela pensava, sentindo-se abandonada por um momento. A dúvida, a maior inimiga da fé, começou a sussurrar que ela era indigna da felicidade que estava vivendo. Quan entrou na sala em silêncio e sentou-se no banco de madeira atrás dela. Ele não sabia orar, mas sabia ouvir. Aion, meus advogados acabaram de confirmar. O Min-jun não apareceu aqui, sozinho. Ele foi financiado pelo Jung-ho. Eles querem que você desista. Eles querem que a opinião pública se volte contra nós, alegando que eu estou mantendo uma mulher casada em cárcere privado. Aion levantou o rosto, os olhos vermelhos. E o que vamos fazer? Se o povo souber que eu ainda sou casada com um homem como o Min-jun, a imagem da sua empresa vai desabar. Os acionistas vão exigir que você se afaste de mim. Quan deu um sorriso de canto, um brilho perigoso nos olhos. Que eles exijam. Eu passaria o resto da minha vida limpando o chão com você antes de te entregar para aquele monstro. Mas nós vamos lutar com a verdade. Eu vou expor cada dívida de jogo dele, cada agressão que você sofreu. Nós vamos transformar esse escândalo na ruína do Jung-ho. No entanto, o plano dos vilões era mais profundo. Jung-ho, ao saber que Min-jun havia sido expulso, sorriu. Ótimo. Agora a segunda fase. Chame a imprensa. Diga que o Sr. Quan está usando sua fortuna para impedir um pai pobre de ver o filho. Em Seul, as pessoas adoram odiar os ricos que se acham acima da lei. Em poucas horas, as redes sociais estavam em chamas. Vídeos editados da manhã circulavam com títulos sensacionalistas. Bilionário ou sequestrador. O drama da família destruída pelo Sr. Quan. A pressão começou a atingir a mansão. O conselho da empresa ligava a cada 5 minutos. Aion via Quan no escritório, gesticulando, lutando para manter os investidores calmos, enquanto ele tentava proteger a privacidade dela. Ela se sentia culpada. Deus, se o meu lugar é longe daqui para protegê-lo, me mostre, ela pedia. Mas toda vez que ela olhava para o lado, via Haru olhando para Quan como se ele fosse seu único porto seguro. O menino não chamava mais por Min-jun. Ele chamava pelo pai Quan. Ao cair da noite, Aion foi até o escritório de Quan. Ele estava exausto, cercado de processos e fotos do passado trágico dela que seus investigadores haviam coletado para a defesa. Quan, ela disse suavemente, talvez eles tenham razão. Se eu desaparecer com o Haru por um tempo, a poeira baixa. Você pode dizer que me demitiu. Quan levantou-se e caminhou até ela, segurando seu rosto com as 2 mãos. O toque era carregado de uma paixão desesperada. Escute bem, Aion. Eu passei a vida toda ganhando batalhas por dinheiro. Esta é a primeira vez que eu estou lutando por algo que realmente importa. Se você sair por aquela porta, você não estará me protegendo. Você estará me matando por dentro. Nós vamos enfrentar o tribunal. Nós vamos enfrentar a imprensa. Eu vou adotar o Haru legalmente, custe o que custar. Você acredita em mim? Aion olhou para o homem à sua frente.
O bilionário frio e calculista havia se transformado em um guerreiro por amor. Ela sentiu sua fé ser renovada, não por um sinal vindo do céu, mas pela força daquele homem que Deus colocou em seu caminho. Eu acredito, ela sussurrou. Naquele momento, sob a luz do abajur, Quan a beijou. Foi um beijo que selou um pacto de guerra. Não era mais apenas um patrão e uma faxineira. Eram dois aliados contra o mundo. Mas o bloco 4 termina com uma imagem sinistra. No aeroporto de Incheon, uma figura familiar desembarca. É a advogada de Suk, trazendo documentos que provam que Min Jun nunca assinou a autorização de saída de Aeon da província, o que legalmente poderia ser interpretado como sequestro de menores por parte dela. O cerco legal estava se fechando, e o próximo passo seria o tribunal, onde a fé de Aeon seria testada diante de um juiz e de todo o país. O dia do julgamento amanheceu com uma tempestade que parecia querer lavar as ruas de Seul. Na frente do tribunal, centenas de jornalistas se espremiam sob guarda-chuvas, aguardando a chegada do carro que transportava o escândalo do ano. Dentro do veículo blindado, o silêncio era interrompido apenas pela respiração pesada de Aeon. Ela segurava um pequeno terço de madeira entre os dedos, suas mãos tremendo. Haru estava sentado entre ela e Quan, usando um pequeno terno que o deixava com o ar de um pequeno príncipe. "Eu estou com medo, mamãe", sussurrou o menino. Aeon olhou para ele e depois para Quan. "O medo é apenas o vento, Haru, mas a nossa casa está construída sobre a rocha. Nada vai nos derrubar." Quan segurou a mão de Aeon, e o calor do seu toque foi como uma âncora. "Hoje o mundo vai ver quem eles realmente são. Não abaixe a cabeça nem por um segundo. Você é a mulher que eu escolhi, e Seul vai aprender a te respeitar." Ao entrarem no tribunal, os flashes eram cegantes. Suk estava sentada na primeira fila do auditório, ao lado de Jung-ho. Eles sorriam com uma confiança venenosa. Para eles, a vitória era certa. O documento de sequestro de Haru era a arma final. Min-jun, o ex-marido, estava no banco das testemunhas, vestindo roupas caras e fingindo uma dor que nunca sentiu. O juiz bateu o martelo e a sessão começou. A advogada de Suk foi impiedosa. "Meritíssimo, o que temos aqui é um caso claro de abandono de lar e sequestro parental. Aeon fugiu com o filho de um pai desesperado para se tornar a protegida de um bilionário. Ela não é uma vítima, ela é uma estrategista que usou a própria criança para escalar a pirâmide social." Aeon foi chamada ao depoimento. Ela caminhou até o banco, sentindo o peso de centenas de olhares de desprezo. Por um momento, sua voz falhou. Ela olhou para o fundo da sala e viu Quan assentir levemente. Ela fechou os olhos, fez uma oração rápida e começou a falar. Ela não falou de leis, ela falou de fome, falou das noites em que Min Jun vendia o arroz da casa para apostar em galos. Falou da cicatriz que tinha na alma e do dia em que precisou fugir no meio da noite com Haru nos braços, sem nada além da roupa do corpo e da promessa de Deus de que ele seria o pai dos órfãos. "Eu não fugi para ser rica", disse ela, sua voz agora ecoando com uma clareza cristalina. "Eu fugi para que meu filho não crescesse vendo um homem destruir tudo o que é sagrado. O Sr. Quan não me comprou. Ele me viu quando eu era invisível para todos vocês. Se amar e proteger meu filho é um crime, então eu aceito qualquer sentença. Mas eu nunca, nunca vou pedir perdão por ter salvado a vida do Haru." O tribunal ficou em silêncio. Mas a vilania de Jung-ho ainda tinha uma carta. Ele apresentou o documento alegando que Min Jun nunca dera permissão para Haru sair da província. O juiz olhou seriamente para Quan. "Senhor, Quan, o senhor tem consciência de que abrigar uma mulher nestas condições legais pode comprometer sua posição na empresa?" Quan levantou-se. Ele não foi para o banco das testemunhas. Ele caminhou até o centro da sala com um tablet na mão. "Meritíssimo, eu sou um homem de dados, e os dados que eu tenho aqui não são sobre leis de moradia, mas sobre transações bancárias.
Ele conectou o tablet ao projetor da sala. A defesa alega que o Sr. Min-jun é um pai sofredor. No entanto, aqui estão os registros da conta de uma empresa de fachada pertencente ao meu primo, Jung-ho. 3 dias antes do escândalo começar, Min-jun recebeu exatamente 500 milhões de wons. Por que um pai sofredor precisaria de $500 milhão para procurar o filho? O burburinho na sala explodiu. Jung-ho ficou pálido, tentando se esconder atrás de sua pasta. Mas Kwon não parou por aí. E quanto ao documento de sequestro, aqui está a perícia digital. O carimbo da delegacia da província foi falsificado. O oficial que assinou isso já está sob custódia e confessou que recebeu ordens da SUC para datar o documento retroativamente. SUC levantou-se gritando: "Isso é mentira! Ele está comprando as provas!" O juiz bateu o martelo com força. "Ordem no tribunal! Sentem-se agora!" Kwon olhou para Suk e Jung-ho com um desprezo glacial. "Eu não comprei a verdade, Suk. Eu apenas iluminei a sujeira que vocês deixaram no caminho." "Meritíssimo, eu tenho aqui também o relatório médico de Haru, datado de 7 anos atrás, mostrando sinais de desnutrição crônica enquanto vivia com Min-jun. Eu peço agora não apenas a custódia total para Aeon, mas a minha petição oficial de adoção de Haru." O momento final do julgamento foi uma lição de justiça divina. Min-jun, vendo que o plano havia desmoronado e que não receberia mais dinheiro, começou a confessar tudo ali mesmo, tentando um acordo de delação. Jung-ho e Suk foram algemados dentro do próprio tribunal, por fraude processual e corrupção. Enquanto eram levados, Suk olhou para Aeon, que ainda estava no banco das testemunhas. O ódio nos olhos da vilã era o seu último suspiro. O juiz limpou a garganta e olhou para o pequeno Haru. "Haru, venha aqui, por favor." O menino caminhou timidamente. "Você sabe quem é este homem ao lado da sua mãe?" perguntou o juiz, apontando para Kwon. Haru olhou para Kwon e sorriu com uma doçura que fez até os advogados mais duros se emocionarem. "Ele é o homem que me deu um porquinho novo quando o meu quebrou. Ele é o meu pai." "Diante dos fatos e do depoimento da criança," declarou o juiz, "eu concedo a guarda definitiva a Aeon e autorizo o processo de adoção pelo Sr. Kwon. Este tribunal está encerrado." A saída do tribunal foi o oposto da chegada. Os mesmos jornalistas que antes vaiavam agora aplaudiam. Mas Kwon não parou para entrevistas. Ele conduziu Aeon e Haru para o carro e os levou para um lugar especial, a pequena capela onde Aeon orava. Meses se passaram e a poeira do escândalo assentou. Suk e Jung-ho estavam cumprindo suas penas e a empresa de Kwon nunca fora tão lucrativa. Agora com um foco humano e caridoso guiado por Aeon. Mas o evento mais esperado de Seul aconteceu em um jardim simples, atrás da mansão. Não havia convidados da alta sociedade ou câmeras de TV. Havia apenas flores brancas, a brisa do mar e a presença de Deus. Aeon caminhava em direção ao altar, vestindo um vestido de renda simples, mas que a fazia parecer um anjo. Ela não usava joias de milhões. Sua única joia era a paz que brilhava em seu rosto. Kwon a esperava no altar e, pela primeira vez, o homem que comandava um império chorava abertamente. Quando eles se deram as mãos, o pastor começou a cerimônia. "Kwon, você aceita esta mulher, não pelo que ela pode lhe dar, mas pela alma que ela possui?" "Eu aceito", respondeu ele, a voz firme. "Aeon, você aceita este homem, sabendo que ele é o fruto das suas orações e do seu sacrifício?" Aeon olhou para o céu por um segundo, agradecendo silenciosamente. "Eu aceito, porque Deus não me deu apenas um marido. Ele me deu uma família." Eles trocaram alianças, e Haru correu para o meio deles, abraçando as pernas de ambos. Naquele momento, a imagem da faxineira e do bilionário desapareceu. O que ficou foi a imagem de um homem e uma mulher que venceram a maldade através da lealdade e da fé.
Quan inclinou-se e beijou Aion, um beijo que prometia uma eternidade de proteção e amor. A história, que começou com um teste de falência, terminou com a maior riqueza que um ser humano pode conquistar. Aion provou que a fé move montanhas, e Quan provou que o amor é o único investimento que nunca desvaloriza. Eles viveram felizes, não porque eram ricos, mas porque aprenderam que a verdadeira realeza está no coração de quem serve e de quem ama sem medidas. Se você se emocionou com essa reviravolta e acredita que a lealdade e a fé sempre vencem no final, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como a do Sr. Quan e da Aion. Ative o sininho para não perder os próximos relatos de superação. Comente aqui embaixo. Você também teria entregue suas economias para salvar alguém? Até a próxima história.